Eu não sei se é o fato de que eu não tô me vendo, porque eu tô gravando com a câmera traseira, mas sei lá, eu tô me sentindo bem meh hoje, não sei porquê, mas eu decidi que eu vou ficar firme e eu vou terminar de falar sobre todos os meus lidos do primeiro trimestre. Então, oiê, bem-vindos ao vídeo dos lidos do primeiro trimestre de 2025. Eu gosto muito de ver vídeos sobre lidos do mês e tal, mas eu não tenho livros o suficiente pra ler no mês. Eu leio, tipo assim, 2 livros por mês, daí o vídeo fica com 5 minutos. Mas eu decidi gravar do primeiro trimestre porque eu acho que também é uma oportunidade de outras pessoas conhecerem as minhas leituras e de recomendações e tal, e é um tipo de conteúdo que eu gosto bastante de consumir. Então eu espero que vocês gostem também. E, enfim, vamos começar a falar dos livros? Em 2025, né, até agora, eu li 7 livros. Eu li 2 em janeiro, 2 em fevereiro e 3 em março. E foram livros, assim, bem legais e bem diferentes entre si. Eu fui bem eclética. Eu apostei em gêneros que eu não li tanto, assim. Eu voltei para gêneros que fazia muito tempo que eu não lia. Então, foi bem legal, assim, essa experiência de ler livros novos, autores novos, de me conectar com gêneros que eu não leio faz tempo, enfim, foi bem legal, assim, eu me diverti bastante. O primeiro livro que eu li em janeiro foi O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Esse é um livro cristão, para quem não sabe, eu sou cristã, e é um livro que eu acho que ele é muito crucial na caminhada cristã, porque ele vai desmentir alguns mitos que nós, como discípulos de Jesus, acabamos acreditando por conveniência, porque não são tão desmentidos frequentemente. Basicamente, ele vai cair na proposta de que Deus muitas vezes realiza nossos sonhos, como ele também pode destruir os nossos sonhos. E tá tudo bem, faz parte da nossa caminhada como cristãos. E ele vai se apoiar bastante nas escrituras para provar esse ponto de que, como cristãos, a gente muitas vezes tem que deixar nossos sonhos de lado para seguir a vontade de Deus. E muitas vezes os sonhos de Deus para nossas vidas vão também se tornando nossos sonhos. Então ele é um livro assim muito interessante e eu li ele numa fase assim muito importante porque foi no começo do ano, eu tava prestando vestibular e tava naquele anseio de eu não sei para onde eu vou, eu não sei para onde eu quero ir, Deus me ajude. E esse livro assim caiu certinho porque quando eu olho para trás eu consigo ver os sonhos de Deus e a vontade de Deus na minha vida se realizando e que como eu tive que talvez deixar alguns sonhos ou como Jesus transformou os sonhos deles em meus. Assim, é uma coisa bem espiritual e não sei se é um vídeo propício para entrar em muitos detalhes sobre isso, porque eu sei que tem gente que me assiste que talvez não compartilha da mesma fé que eu, mas para aqueles que são cristãos, eu acho que é muito importante ler esse livro, porque ele vai falar sobre um dos pilares da nossa fé, que é crer que a vontade de Deus é soberana. Então é muito interessante, gosto bastante. Ele é bem curtinho, ele é uma edição bem fofinha, super de boa de ler. Claro que a gente lê com calma, mas você lê ele rapidinho, uma linguagem super fácil, super jovem também, e eu gostei bastante. Eu sei que o Rodrigo Bibo tem outros livros publicados, ele tem um podcast. Eu não conhecia ele antes disso e também não fui procurar muito mais sobre ele, mas com certeza chamou bastante atenção para eu ler outros livros cristãos que eu espero ler esse ano, porque faz parte de mim, a minha fé, e eu gostaria de ler mais livros sobre ela. E, enfim, esse foi o primeiro livro do ano e eu senti que ele foi muito bom. Eu não vou dar estrelas para esse tipo de livro porque eu não li ele para ele ser avaliado. Eu li porque eu queria refletir e aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, não dei notas, mas saibam que é muito bom e que me foi muito útil. Então, eu gostei bastante. Depois de ler O Deus que Destrói Sonhos, eu senti uma vontade em mim mesma de ler um romance de época. E aí eu olhei para minha estante e falei, então vou ler uma Jane Austen. Eu já li Emma, já comecei Razão e Sensibilidade, mas abandonei porque eu não curti. E o livro que tinha aqui em português era Persuasão. E eu sei mais ou menos a história porque eu cheguei a ver o trailer do filme da Netflix com a Dakota Johnson, que quebrava a quarta parede e tal, mas eu nunca assisti. Só que eu sabia que era um romance entre a Anne e o Frederick e era a segunda chance. E eu fui com altas expectativas, porque eu adoro um bom romance de época, eu sou uma menina romântica. E eu falei,
aqui que eu vou encontrar a minha casa, meus novos personagens favoritos. Eu vou me apaixonar e vai ser maravilhoso. E assim, não é que é um livro ruim, é um livro muito bom. A Jane Austen dá uma aula em tudo que ela faz, nenhum livro dela acredito que seja ruim, mas eu senti falta do romance que me foi prometido. Porque assim, vou fazer uma sinopse brevemente, porque eu já falei bastante desse livro no primeiro vlog do ano, mas aqui a gente acompanha a Anne e o Frederick. E 8 anos antes do momento atual do livro, eles se tornam noivos, eles se conhecem, se apaixonam, se tornam noivos. Mas por conta do intrometimento da família dela, eles acabam rompendo esse noivado e ele vai embora, continuar a vida na marinha. E aí, 8 anos depois, ele volta com conhecidos dele para a cidade e eles voltam a circular nos mesmos espaços, estar sempre nos mesmos eventos e aquela chama reacende. Eles voltam a se apaixonar e aí, enfim, uma segunda chance. E, enfim, é super fofo, assim, a ideia é bonita, é muito legal essa ideia de segunda chance, a história é legal, mas pra mim eu senti que o livro só foi desenvolver os dois, tipo assim, aqui, sabe? Demorou bastante, porque teve que explicar pra gente o que tinha acontecido, porque as relações, e foi legal, mas eu senti falta do romance que me foi prometido e que estava aqui na sinopse. Assim, como eu disse, é um livro bom, valeu a pena. Eu dei 3 estrelas ou 3 estrelas e meia, eu não lembro exatamente, mas o romance falhou um pouquinho porque eu queria um romance mesmo, não só migalhas. Não só uma coisa que fosse bem slow burn, que só fosse acontecendo no final. Porque não teve nem muito essa tensão sendo construída, sabe? Eu acho que também foi um pouco porque eu li com muitas expectativas e com as expectativas de Emma, que é um dos meus livros favoritos, que eu gosto muito, e com as expectativas do filme de Orgulho e Preconceito, que eu também adoro. Então, eu acho que isso também foi um pouquinho culpa minha de ter ido com as expectativas de não conhecer exatamente a história, de saber como ela seria explorada. Eu não sabia que iam ser explorados tantos outros núcleos de personagem, mas eu fiquei um pouquinho decepcionada. Mas nada assim muito decepcionada, sabe? Só podia ser melhor, podia ter gostado mais. Foi uma coisa assim, sabe? Então, chegamos ao fim de janeiro. E em fevereiro eu fui pra Itália. E aí eu li 2 livros que vocês inclusive acompanharam nos 3 vlogs que eu fiz durante a minha viagem, que foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, e Amante de Livros, da Emily Henry. E assim, foram 2 livros de autoras que eu nunca tinha conhecido antes, nunca tinha tido contato. Claro, ouvi falar, mas nunca tinha lido nenhum livro delas. E foram 2 livros assim que eu gostei, que eu me surpreendi bastante. Então, esses 2 próximos livros eu vou resumir mais, porque eu falei bastante nesses vlogs sobre as minhas opiniões, eu resenhei, escrevi uma resenha no Substack, então não vou me estender muito, mas saibam que eu gostei bastante. Começando por A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, esse é um livro semi-autobiográfico da Esther Greenwood, que ela é uma jovem jornalista, que ela sonha em ser colunista e escritora, que vai passar um intercâmbio em Nova York. E a partir desse intercâmbio, a vida dela meio que passa a ser uma queda, porque ela passa a lutar contra a depressão, ela passa a lidar com a tristeza, a solitude, que não é que até então ela não sentia, mas que até então estava mais disfarçada, e nesse intercâmbio meio que se destaca nela esse sentimento de que eu não pertenço aqui, eu me sinto muito sozinha e tal. E a gente vai ver, vai acompanhar ela até um tempo depois, quando ela, infelizmente, é internada numa clínica. E esse é um livro muito sensível, porque ele vai tratar sobre a jornada contra a depressão de uma forma muito realista, muito crua, nos anos 50, quando as pessoas eram submetidas a tratamentos de choque. Não era fácil lutar contra a depressão nos anos 50. E ele é ainda mais sensível porque a própria autora sofreu com isso, é bem pessoal esse relato, apesar de ter aqui uma personagem ficcional, ele tem vários embasamentos em experiências pessoais da própria autora, e ela veio por falecer aos 30 anos, um pouquinho de tempo depois de publicar esse livro. Então ele é um livro, assim, bem sensível, bem delicado, não é um livro fácil de ler,
Tem algumas problemáticas envolto a ele que depois que eu li eu fui me alertar, mas é um livro muito interessante de se ler, muito importante, assim, eu acho que ele foi um marco na minha vida, realmente. Esclareceu muitas coisas, abriu meus olhos, eu me senti muito identificada na personagem, na Esther. A gente tem muitas coisas em comum, eu não luto contra a depressão, mas também eu pude me tornar muito mais empática com as pessoas que sofrem com isso, porque não é fácil. E assim, é um livro importante para se ler. Para mim, fez muito sentido e, enfim, foi muito importante. Então é um livro muito interessante de se ler, muito bacana, escrita muito sensível, muito bonita. Eu posso ficar horas falando sobre a analogia da figueira e como eu me identifico com isso, mas não vou me estender muito porque eu já falei bastante, gostei muito. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Também li A Amante de Livros, da Emily Henry. Foi meu primeiro contato com a autora. Eu já conhecia ela de nome, eu sabia de Leitura de Verão, eu sabia quem era ela, mas eu nunca de fato tinha lido nenhum livro dela. E daí eu decidi começar por Amante de Livros, simplesmente porque a sinopse era uma agente literária e um revisor de livros. E eu falei, mano, muito interessante, eu sou leitora, tipo assim, é o puro suco do entretenimento. E é muito legal, gente. Eu me senti muito, tipo assim, vista nesse livro. Porque ele vai ter bastante o desenvolvimento dos dois personagens, entrega muitos clichês, assim, de cidade pequena e tal. E é muito divertido de ler, porque... Ai, gente, é que é puro fanservice, sabe? É muito legal. A escrita da Emily também é muito boa. Com certeza eu vou ler outros livros dela no futuro. Eu sei que tem livros para serem lançados. Enfim, fiquei muito entretida com ela. Eu achei que é muito legal. São livros mais maduros, assim, não são livros young adult, que talvez são os romances que eu tô mais acostumada a ler. Então a gente tem uma certa maturidade no livro, mas é muito legal e eu gostei bastante. Agradeço a todos que me recomendaram ler Emily Henry, porque agora eu tenho uma nova obsessão. E várias vezes quando eu, tipo assim, tô sentindo, ai, não sei que livro ler, aí eu penso, putz, podia estar lendo Emily Henry, né? Mas daí eu penso também, putz, se eu ler todos os livros da Emily Henry esse ano, aí não vai ter livros pra ler ano que vem. Então vamos com calma. É que às vezes eu sinto que eu sou muito... eu tenho hiperfocos e eu quero ler todos de uma vez. Só que aí se eu leio todos de uma vez, não sobra outros livros, sabe? Então eu estou lendo Emily Henry aos poucos, mas Amante de Livros foi muito legal. É um romance bem tranquilo, bem água com açúcar, assim, não é nada muito novo, segue bastante clichês, mas quem disse que clichês são coisas ruins, né? Eu gosto bastante e, enfim, foi super divertido, gente, gostei muito. Eu também não vou me estender porque eu falei bastante no último vlog da Itália. Então, é isso, gente, gostei muito e eu acho que eu dei 5 estrelas também. Gente, não tenho certeza das notas, sinto muito. Agora, chegamos em março, que foi o mês que eu fiquei sumida daqui. E assim, eu li 3 livros nesse mês, 2 livros grandes, um livro bem curtinho, assim, que depois eu vou falar mais, porque também foi um livro curtinho, mas que me rendeu vários insights. Então, assim, foi bem bom. Eu comecei lendo Os Noivos do Inverno, é uma fantasia, e eu li especialmente porque eu tinha visto um vídeo de uma menina que estuda na USP e que estava lendo esses livros. E eu li a sinopse e eu pensei, nossa, igualzinho a sinopse de Divinos Rivais, que foi um dos livros que eu li ano passado e gostei bastante. Gostei muito do mundo e tal, é uma duologia super legal. E eu li esse livro e eu comecei lendo achando super interessante a construção de mundo e tal, porque o mundo da protagonista era um mundo em que as prateleiras falam, os prédios têm sentimentos. Eu acho isso super legal. E basicamente a gente tem a história da protagonista, ela é prometida em casamento com um cara de outro continente. E ela não sabe quem é esse cara. E assim, ela tenta fugir dos relacionamentos e tal, não quer casar de jeito nenhum, mas ela é obrigada a casar com esse cara. Só que não é só um casamento, é uma intriga política que está sendo resolvida. E esse cara é de um continente, assim, muito distante e que ali tem uma guerra, assim, iminente, no ar. Então é uma coisa bem política, assim, que eu gosto bastante em livros de fantasia, quando a gente tem essas tensões, essa questão de crise. E eu gostei
da forma que o livro explorou isso. O universo, como eu disse, é muito legal. E aí a questão dos poderes nesse outro continente. Só que tiveram alguns pontos baixos que me pegaram durante a leitura. Um deles foi o caso do cara que ele era descrito tal qual um protagonista da Ali Hazelwood. Então ele era uma geladeira Electrolux e ela era uma boneca. O tempo inteiro era ela falando: ai, porque ele é muito grande. Ai, porque ele me emprestou a camiseta e ficou do dobro do meu tamanho. Ai, porque eu sou pequenininha e ele era muito alto. Ai, porque ele é uma geladeira Electrolux. Ai, porque isso. Eu falei: Mona, isso daqui é um livro de fantasia sério ou é um romance da Ali Hazelwood? Nada contra a Ali Hazelwood, mas todos nós sabemos que ela faz o mesmo protagonista. E eu comecei a ficar irritada. E aí foi lendo o livro e continuando. E o personagem era só descrito assim. E aí tinha um romance, mas o romance também não era muito desenvolvido, e daí são 4 livros, e daí era um slow burn, assim, que até o 4º livro. Eu falei: ai, não é pra mim. E aí eu falei: ai, vou ler só esse primeiro. Gostei do mundo, mas acho que não é pra eu ler, não. Então eu li, gostei do livro, não foi uma péssima leitura, gostei do mundo, mas eu não vou ler a saga mais, porque, ai, gente, não deu, não rolou muito, sabe? Não funcionou. Depois dessa leitura que me rendeu um pouquinho de estresse, eu falei: eu tenho que ler algum livro que vai me trazer ali uma sensação de casa, um livro que eu goste, de uma autora que, assim, eu sei que eu vou gostar. Então eu falei: por que não pegar um livro na biblioteca da Helena Ferrante? E eu vi que tinha A Vida Mentirosa dos Adultos, que eu tô querendo muito ler pra assistir a série que tem na Netflix. E aí eu li. Gente, foi muito legal. Assim, não é tão bom quanto A Amiga Genial e a Tetralogia. Eu gostei muito mais. Eu achei que... Não sei, eu acho que eu me conectei muito mais com as personagens, principalmente porque são 4 livros e você se acostuma com elas, você se apaixona por elas, você sofre com elas, enfim. É bem mais intenso. Mas eu gostei muito de A Vida Mentirosa dos Adultos e me rendeu vários insights, assim, porque basicamente a história é da Giovanna. E a Giovanna é de uma família rica em Nápoles. E um dia ela ouve o pai dela falando que ela tá feia igual a tia dela, Vitória. E essa tia dela tem uma briga, tipo assim, muito grande com o pai dela. E o pai dela fala muito mal dessa tia dela, mas ela não sabe quem é essa tal Vitória, minha tia, que meu pai tanto odeia. E ela decide conhecer essa tia. E a partir do momento que ela conhece essa tia, os olhos dela se abrem para um mundo completamente diferente. A pobreza, da violência de Nápoles. No momento que ela tem um contato com essa tia, ela começa a descobrir o que é paixão, o que é desejo. Mais sobre ela mesma, é um livro que trata bastante da maturidade, porque ela é uma pré-adolescente, e aí ela começa a entender o mundo que ela vive, e então a gente tem essa passagem da pré-adolescência para adolescência, para a vida adulta, e é basicamente como esse simples encontro com a tia dela moldou a vida dela, e isso acaba mudando de várias maneiras, porque ela passa a perceber que as pessoas não são perfeitas, que os adultos mentem também, eles têm segredos, e ela descobre segredos da família, intrigas, enfim. É um livro muito interessante de se ler, eu gostei bastante. Não gostei tanto quanto Amiga Genial, como eu disse, mas foi muito legal, assim. Eu gostei bastante, fiquei bastante tocada. É muito interessante, eu gosto muito do jeito que a Helena Ferrante escreve e retrata a vida, porque é de uma forma muito real, assim, sem romantizações, sem, assim, serem brilhos e estrelas coloridas e unicórnios, sabe? É bem real e sempre muito pontual. Não é um livro que todos vão gostar. Helena Ferrante tem um jeito único de escrever, e esse livro em específico, eu acho que ele é menos gostável do que A Amiga Genial, porque ele vai tratar sobre temas bem pesados, não é fácil, mas é muito interessante ler. E eu gostei bastante. Eu curti, eu dei 4 estrelas. Depois que eu li A Vida Mentirosa dos Adultos, eu li Ego Transformado, do Timothy Keller, que é mais um livro cristão, que eu li ele em 3 dias, e ele vai falar sobre como a nossa condição como cristãos e discípulos impacta as nossas decisões, impacta o nosso comportamento, e consequentemente como a gente vê a nós mesmos, os outros. Ele é um livro bem curtinho, mas vai falar sobre a partir do momento que a gente crê na ressurreição e na morte de Jesus na cruz, a gente é transformado. Isso inclui transformar o nosso ego e como a gente vê os outros. Enfim, é um livro bem curtinho, mas ele é bem complexo. Ele também é bem pautado no evangelho e eu gostei muito, assim. Abriu meus olhos para várias coisas quando a gente fala sobre ego, narcisismo e, enfim,
Eu não vou adentrar em muitos assuntos, porque ele é muito pontual. E eu acho que é legal ler. Ele é muito rápido de ler. Ele tem, tipo assim, 100 páginas e menos. Ele é dessa finura aqui. E é muito legal, gente. Eu gostei bastante. Foi mais uma aula que eu recebi, mais uma paulada que eu recebi esse ano, assim. Então, foi bem legal. Que eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar muito gigante. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau!